Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós vamos estudar o livro de Lucas, algumas peculiaridades do livro de Lucas. Não tem como, infelizmente, estudar o livro de Lucas todo, porque aí seriam várias e várias horas, vários dias, várias semanas, para a gente poder estudar por completo o livro de Lucas. Mas o que a gente estudar aqui hoje já vai ser o suficiente para entendermos ali um pouquinho o que fala a palavra de Deus. Nas últimas semanas, vamos só dar uma relembrada. Nós estudamos algumas partes do livro de Mateus e do livro de Marcos. Nós estamos estudando aqui os três evangelhos e sabemos que Lucas, Marcos e Mateus formam o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Porque eles contam histórias semelhantes. Por exemplo, o batismo de Jesus está no livro de Mateus, está no livro de Marcos e está no livro de Lucas. A tentação de Jesus está no livro de Mateus, está no livro de Marcos, está no livro de Lucas. E tem histórias que aparecem apenas em 2 livros. Por exemplo, tem lá, eu não vou saber de cabeça qual é, mas vamos supor, a cura do cego em Cafarnaum está no livro de Lucas e está no livro de Mateus. E assim por diante. Então, tem histórias que aparecem nos 3 livros e tem histórias que aparecem nos 2 livros. Então, por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes, porque eles contam histórias semelhantes. História que está no livro de um aparece no livro de outro e assim sucessivamente, beleza? Então por que eles se chamam evangelhos sinóticos? Porque eles contam histórias semelhantes. Aí eu não vou entrar nos pormenores, né? Que é tradição tripla, tradição dupla, não. Você só precisa saber que tem histórias que aparecem nos 3 livros e tem histórias que aparecem nos 2 livros. No livro de Mateus, nós vimos que o livro de Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido. Já lá no primeiro versículo a gente vê a genealogia de Jesus Cristo sendo apresentada lá, desde Adão até o José, né? Até Jesus Cristo. Então nós vimos lá que o livro apresenta Jesus como o Messias prometido. Vimos também que José, ele é sim o pai de Jesus, beleza? Ele não é como a Igreja Católica costuma falar, o padrasto, o criador, o tutor, o curador de Jesus Cristo. Não, ele é o pai de Jesus Cristo. Tanto é que José também está na linhagem do rei Davi, está na linhagem de Adão. Mas óbvio que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, não houve conjugação carnal quando Jesus Cristo tornou-se homem e surgiu aqui na terra, tá? Então, vimos que Jesus, ele é, sim, filho de José. José é o pai, não é padrasto, não é curador, não é tutor, ele é o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos também que o livro de Mateus aborda 5 grandes sermões. O Sermão da Montanha, que são passagens maravilhosas para a gente poder aprender no nosso dia a dia, né? O Sermão da Montanha é um tema bem atual porque ele fala de tudo, fala de fé, fala de esperança, fala de salvação, enfim. Então tem lá o Sermão da Montanha, tem também o sermão que ele fala para os apóstolos, que eles falam para os apóstolos irem pelo mundo, que ele dá poder para os apóstolos expulsarem demônios. Não é a grande comissão ainda, foi antes de Jesus morrer na cruz. Então ele se despede ali dos apóstolos, fala para os apóstolos irem cumprir a sua missão. Também tem ali as mensagens parabólicas. Como assim parabólica? Porque Jesus falava muito por parábolas. Jesus usava ali, né, situações incomuns, situações fantasiosas para poder pregar a sua palavra. Mas aí a gente tem que saber se realmente é fantasiosa, se eram histórias inventadas ou se realmente aconteceu aquelas histórias e Jesus as ilustrava, né? Mas é conhecido por parábolas, sermão das parábolas, e Jesus falava muito através dessas parábolas. Também tem lá o sermão sobre a igreja. Então Jesus vai falando sobre o dia a dia da igreja, sobre o cotidiano da igreja. E também tem o sermão escatológico, que é sobre a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, o dia do Senhor. Então a gente vê muito Jesus falando que ele vai voltar, a gente vê muito Jesus falando que aquele dia vai ser um dia de sofrimento, ai das virgens, ai das grávidas, né? Tem lá a passagem das 10 noivas, né? 5 prudentes e 5 loucas. Então o livro de Marcos, ele fala sobre isso também. Nós vimos também que no livro de Marcos ele fala sobre os magos, né? Uma curiosidade dos magos. A Bíblia, ela não vai dizer quantos magos eram. Ela vai dizer que eis que uns magos vieram do Oriente. Mas a maioria das pessoas, até por conta da Bíblia católica, acreditam que eram 3 magos. Mas a Bíblia cristã não afirma quantos magos eram. Se eram 2, se eram 3, se eram 5, se eram 15, se eram 1. Só fala que uns magos vieram do Oriente. Pode ser até 1, porque a gente viu também no livro de Marcos que lá na passagem quando a mulher derrama perfume no pé de Jesus, Marcos fala que eis que uns
começaram a reclamar entre si. E aí no outro livro a gente vê que esse um era Judas que reclamou entre si porque ele era ladrão, né? Então a gente não pode dizer quantos magos eram porque a Bíblia não fala. A Bíblia fala que uns magos vieram do Oriente. Vimos também que o livro de Mateus apresenta diversas profecias sobre Jesus Cristo. Então ele é o que mais cita o Antigo Testamento. Ele é o que mais cita passagens sobre Jesus Cristo. No livro de Marcos, vimos que o livro de Marcos é um livro bem mais resumido, né? A gente usou até o exemplo da tentação de Jesus Cristo, que ele só tem 2 versículos, só fala que Jesus Cristo foi para o deserto, ser tentado pelo diabo, e lá as feras o serviam, né? Vivia entre as feras, e os anjos o serviam depois. Então, o livro de Marcos é um livro bem resumido. Vimos também que eles mostram muitas ações de Jesus Cristo, milagres, curas, exorcismos. A gente viu ali no livro de Marcos, Jesus em constante ação. Não é um livro que tem tantos ensinamentos assim, tantos sermões, tantas profecias. É um livro que conta muito a história de Jesus Cristo, como ele ficou famoso. A gente vê que Jesus Cristo curava as pessoas, Jesus mandava as pessoas ficarem em silêncio, e ao contrário disso, elas, ao invés de ficarem quietas, elas contavam para todo mundo que Jesus tinha curado elas. Então Jesus ia ficando muito famoso, a ponto até daquela passagem, quando Jesus estava em casa, a multidão era tanta na casa dele, que o paralítico com seus amigos resolveu quebrar o telhado de Jesus Cristo para poder, como é que se fala? Para poder entrar na casa de Jesus. Então, destruir a casa de Jesus para poder ali receber seu milagre, para poder ali receber a sua cura. Então, a gente viu que no livro de Marcos, Jesus fica famoso por conta disso, porque ele realiza muitos milagres e as pessoas desobedeciam Jesus Cristo ali naquele momento. Ao invés de ficarem quietas, eles contavam para todo mundo, e isso atrapalhou um pouco a Jesus Cristo, porque a multidão abarrotava, apertava Jesus. Isso despertou a ira também dos judeus. Então a gente viu ali que Jesus ficou muito famoso por conta da obediência, da desobediência daqueles que eram curados por ele. Então é só um resuminho do que a gente viu no livro de Mateus e no livro de Marcos. E agora a gente vai estudar. Eu quero saber de vocês, antes da gente entrar no livro de Lucas, se é importante ir ao templo. Você acha que é importante nós irmos para a igreja, nós ficarmos na igreja? Você acha que um cristão pode ser salvo sem estar na igreja? Sem ir para... Resolvi hoje, quero ser crente hoje, mas eu não vou mais para a igreja. Eu vou orar em casa, vou jejuar em casa, vou fazer meu culto em casa, mas eu vou ser um cristão mesmo. Vou ajudar, vou amar o próximo, vou ser um crente de verdade. Tô falando, o cara vai ser crente de verdade mesmo, vai pegar o evangelho, vai tomar santa ceia, vai jejuar, vai orar, vai estudar a palavra, vai pregar, vai amar os vizinhos, vai ser um cristão mesmo. Ele só não vai para a igreja. Você acha que o cara pode ser salvo? Ele pode ser assim? Sim, pode ser assim, óbvio que ele pode ser assim. Porque ser cristão não tem nada a ver com estar na igreja. Ser cristão não tem nada a ver com ir ao templo. E muitas pessoas que estão enfurnadas na igreja, vivem enfurnadas na igreja, nem serão salvas. Porém, ir à igreja é muito importante. Ir ao templo é muito importante. O livro de Lucas, ele começa no templo e termina no templo. Ele já começa lá mostrando que Jesus ele foi apresentado no templo. Ele mostra que Jesus, com 12 anos de idade, ele estava lá no templo, aprendendo com o sacerdote. Jesus ele sempre ia ao templo à tarde para poder ensinar. E após a partida de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morre e manda os apóstolos ficarem esperando o Espírito Santo descer, os apóstolos eles iam ao templo adorar. Nós temos várias passagens ali em que, lá no livro de Atos, em que o paralítico ele é curado, depois ele entra para o templo para poder adorar. Então, ir ao templo é muito importante. Um cristão de verdade, alguém que quer ser crente, alguém que quer ser evangélico, tem sede e fome de ir ao templo, cultuar com os irmãos, ir para uma escola bíblica dominical, ouvir uma palavra diferente, ouvir ensinamentos, sabe? Porque o cristão, ele tem que estar junto, tá? O próprio Jesus Cristo, ele tinha 12 com ele, né? Porque Jesus não queria ficar sozinho, ele queria uma companhia, queriam pessoas ali que estivessem com ele e ajudassem ele a pregar a palavra. Então, ir ao templo é muito importante. O Evangelho de Lucas faz parte dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como nós já vimos. Né? Já vimos aqui, mas eu vou repetir. Evangelho sinótico, livros que contam histórias semelhantes, tais como batismo, tentação de Jesus, multiplicação dos pães, transfiguração, paixão, morte e ressurreição. Então essas partes aqui aparecem nos 3 livros, que é o conhecido como tradição tripla. E outras histórias aparecem em 2 livros juntos. Por exemplo, tem história que aparece só em Marcos e Mateus. Tem história que aparece só em Mateus e Lucas. Tem história que aparece só em Lucas e Marcos, que é o que os teólogos chamam de tradição
dupla, mas a gente não vai entrar a fundo nisso não. É só para você saber que por que são evangelhos semelhantes, evangelho sinótico, porque eles contam histórias semelhantes, tá? Ou aparecem nos 3 livros, ou aparecem nos 2 livros. E também tem histórias exclusivas, coisas que só aparecem em Marcos, coisas que só aparecem em Lucas e coisas que só aparecem em Mateus. Lucas era médico, amigo e companheiro de Paulo em suas viagens. Colossenses 4,14. O livro de Lucas foi escrito para Teófilo, o médico. O médico preocupa-se em pôr em ordem as histórias contadas. Lucas parece ter entrevistado várias pessoas. Lucas 1, verso 1, 4. Então o livro de Lucas é aquele médico que escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, e ele andava com Paulo, ele era companheiro de viagem de Paulo, ele era amigo, querido de Paulo, e provavelmente, por ser médico, ele era bem utilizado ali no reino, né? Bem utilizado ali. Então, às vezes, a pessoa passando mal, alguma coisa do tipo, era sempre bom ter um médico ali, ter alguém, né, para cuidar, para receitar remédio e etc e tal. Então, era muito importante. Lucas era importante por isso, que ele era um médico e provavelmente ele trabalhava de graça, ajudava ali Paulo, né, nas suas enfermidades, nas suas dores. E é muito importante ter um médico numa viagem missionária, né? Ter um médico, ter um segurança, ter uma equipe, né? É sempre importante isso. Então, Lucas ele foi muito importante e ele também foi um ótimo historiador, porque ele praticamente, na minha concepção, o livro de Lucas foi uma entrevista jornalística que ele fez, que ele foi perguntar para um, foi perguntar para outro. Ele se preocupou em colocar em ordem as histórias de Jesus Cristo, tá bom? Alguns conteúdos exclusivos de Lucas. Tem algumas passagens que aparecem só no livro de Lucas. Então, o livro de Lucas ele é mais detalhado, ele vai mais a fundo. Por isso que eu falo que ele deve ter entrevistado várias pessoas. Como ele era um médico, como ele provavelmente devia ter dinheiro, né? Devia ser endinheirado. Então ele tinha condições de viajar para lá e para cá para poder entrevistar as pessoas. Entrevistar de repente Pedro, entrevistar as pessoas que conviveram ali com os acontecimentos. Então ele tem algumas histórias exclusivas que só aparecem no livro dele, que é o anúncio de João Batista, o nascimento de Jesus Cristo na manjedoura. Então, de repente, ele foi lá na manjedoura entrevistar a rapaziada que estava lá naquela época, né? Então, foi um trabalho minucioso que Lucas fez ali, beleza? Também tem ali Jesus aos 12 anos no templo, só tem no livro de Lucas. O bom samaritano, só tem no livro de Lucas. O amigo insistente, uma passagem muito bonita. A viúva insistente também, uma passagem muito bonita. O fariseu e o publicano. Encontros e milagres exclusivos de Lucas. O filho da viúva, que é a passagem que a gente conhece. A mulher encurvada. A cura dos 10 leprosos. A história de Zaqueu, o bom ladrão na cruz. E o livro de Lucas destaca a participação das mulheres do ministério de Jesus. Por exemplo, o anjo anunciando a Maria, a profetisa Ana, a mulher que ungiu os pés de Jesus, a mulher com hemorragia, Marta e Maria, as mulheres de Jerusalém e as testemunhas da ressurreição. A gente sabe que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, né? Então o livro de Lucas, ele destaca a participação das mulheres no reino. Essas passagens aparecem só em Lucas. E o livro também narra a atuação do Espírito Santo. A gente vê que o Espírito Santo atuando antes, durante e depois do ministério de Jesus Cristo. Após o batismo, né? No nascimento de Jesus, né? E antes do nascimento também, quando ele profetiza lá, no nascimento, após o batismo, quando o Espírito Santo desce e fala: "Este é meu filho amado, em quem eu sinto alegria." O Espírito conduz Jesus ao deserto. O Espírito está sobre Jesus. A alegria do Espírito, e Deus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, tudo isso no Evangelho de Lucas. A gente vê a atuação ali do Espírito Santo. O Espírito Santo guiando Jesus para ser tentado no deserto, o Espírito Santo estando com Jesus Cristo. Então o livro de Lucas ele é importante por conta disso. Ele mostra pra gente a atuação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, meus amados irmãos, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje aqui nesse vídeo. Como eu falei, é só um resuminho, é só uma passagenzinha assim, pra gente poder ter uma noção do livro de Lucas. Se você quiser estudar a fundo o livro de Lucas, não tem outro remédio, tem que ler. Você tem que ler o livro de Lucas, assim que você vai entender por completo. Mas essa aula aqui é bem um resuminho, assim, só para a gente poder ter uma noção do livro de Lucas. Então, e querendo ou não, isso ajuda a esclarecer muitas coisas. Então vamos a algumas respostas aqui, perguntas e respostas. Qual era a profissão do autor do Evangelho de Lucas? Muito simples,
Médico. Qual história aparece exclusivamente no Evangelho de Lucas? Muitas, mas uma delas é a passagem da mulher encurvada. Qual livro inicia e termina no templo? Resposta, o livro de Lucas. Então, meus amados irmãos, fiquem na paz de Jesus Cristo, leiam o livro de Lucas, continue estudando, continue pesquisando e Deus vai abençoar você grandemente em nome de Jesus.